Todo mundo parece que é coach agora, né? Então é coaching para emagrecimento, é coaching para aprender a falar um idioma, é coaching para você construir uma nova carreira, é coaching para você criar os seus filhos, até mesmo coaching espiritual. Como é que é esse negócio? Todo mundo é coach agora? Bom, antes deixa eu começar falando assim, pessoal, feliz 2020. E eu não vou desejar boa sorte para você nesse 2020. Eu desejo que você realmente se comprometa com o teu objetivo, com o teu ser, com você. Isso é o que eu desejo para você. O dia que você se comprometer com o teu ser, você vai perceber que a sorte, ela acontece na tua vida. É muito legal isso, só que é um fenômeno que você precisa experimentar por si mesmo. Não adianta acreditar nos outros, porque senão tu fica repetindo aí o que todo mundo fala da lei da atração, você precisa validar isso na tua vida. Aí tu vai ver como isso começa a fazer sentido para você. Agora, voltando aqui ao negócio do coaching, todo mundo, como assim todo mundo é coaching? Então, peraí, vamos por partes aqui. A gente precisa então entender essa ideia do coaching. E aí, eu quero falar um pouco sobre isso nesse vídeo. E para começo de conversa, eu quero contar uma coisa para vocês que ainda pouca gente sabe. Mas isso é conhecimento aberto, é conhecimento comum, tá? Só que ainda pouca gente sabe. A metodologia de coaching, ela não tem reconhecimento científico, tá, gente? É que nem programação neurolinguística. Programação neurolinguística também não tem reconhecimento científico, nem constelações familiares, nem linguagem ericksoniana, nem terapia da linha do tempo. Olha, os 4 modelos que eu trabalho. Programação neurolinguística, terapia da linha do tempo, linguagem ericksoniana e constelações familiares, nenhum desses modelos tem reconhecimento científico. Até onde eu sei, tá? Se alguém tiver conhecimento de algum local no mundo onde essas metodologias tenham reconhecimento científico, me dá um toque. Comenta aí no vídeo que eu quero saber, sim, que eu vou atrás disso, tá? Até onde eu sei, não tem. E não vejo isso acontecendo num futuro próximo, tá? Eu acompanho há bastante tempo esse negócio. Eu lembro em 2002, a gente teve um congresso no Rio de Janeiro, que foi o primeiro congresso latino-americano de PNL. E nesse congresso lá no Rio de Janeiro, a gente teve uma reunião com formadores e se debateu a questão da gente, criar uma ONG ou uma associação ou alguma coisa para a gente unificar esse negócio, né? Para a gente começar a ter alguma padronização, mas a coisa não conseguiu ter um acordo. E aí a gente continua nessa mesma situação até hoje. É ruim? É bom? Eu não sei, é o que é. Há ganhos e há perdas nessa situação. Agora, é importante a gente saber disso, tá? Não existe reconhecimento científico, tá? Beleza? Tendo entendido isso, então dá pra gente começar a entender melhor essa ideia de coaching, tá? O fato de não ter reconhecimento científico é algo que limita algo? Não, é apenas uma coisa que a gente tem que saber. Por exemplo, engenharia tem reconhecimento científico, medicina tem reconhecimento científico, biologia tem reconhecimento científico. Agora, que interessante, a própria psicologia, tá? Então, por exemplo, hoje a gente tem faculdade de psicologia que forma psicólogos, tá? E aqui, pelo menos aqui no Brasil, a nossa lei, ela ainda tem uma visão um pouco pequena, vamos dizer assim. Então, por exemplo, na área terapêutica a gente tem psicólogos que são terapeutas reconhecidos cientificamente. E aí, quem é terapeuta, mas não é psicólogo, é terapeuta holístico. Só para dar um exemplo. Então você tem terapeutas que são psicólogos e tem os outros terapeutas que são terapeutas holísticos. Quando você vê uma pessoa que fala, eu sou terapeuta holístico, ela não é psicólogo. Ponto. Nesse sentido, eu sou terapeuta holístico. Por quê? Porque eu não sou psicólogo. Mas eu fiz faculdade? Fiz, mas eu fiz faculdade de administração. Percebe? Então, peraí. Isso quer dizer que o meu trabalho não presta porque os modelos que eu uso não têm reconhecimento científico? Não, gente. É uma questão da gente entender os modelos. O reconhecimento científico é o que vem com o tempo para tudo, tá? Então, por exemplo, a psicologia mesmo passou por esse processo. No começo do século XX, ela não tinha reconhecimento científico. E a psicanálise não tem reconhecimento científico até hoje. No entanto, tem uma porção de gente que já teve muito ganho com psicanálise. Compreende? É uma questão da gente entender. E quando você vai contratar um profissional, o importante é você, de alguma forma, desenvolver uma estratégia para validar se aquele profissional é um bom profissional, tá? Então, pede para ele te mostrar os cases dele, conversa com ele, né? Verifique a pessoa, tá? Isso deveria valer para tudo, porque quando a gente fala de trabalho, então a gente tem profissionais e profissionais, isso é assim para tudo, é assim no mecânico,
no dentista, no médico, para o feirante, para o vendedor. Você tem pessoas que são melhores profissionais do que outras pessoas. Só isso, tá? Então, quando você quer contratar um pintor para pintar a tua casa, quando você quer levar teu carro na oficina, você quer levar num bom profissional que atenda o teu serviço. Aí você vai buscar alguma referência daquele profissional, isso que é importante, beleza. Estou abrindo tudo isso aqui para a gente entender essa ideia pouco conhecida ainda de que o coaching não tem reconhecimento científico. Agora, isso não quer dizer que seja algo ruim. Eu, por exemplo, entrei em contato com a palavra coaching em 2002 e a minha formação inicial é na programação neurolinguística. Inclusive, quando eu comecei a atuar com coaching, a gente nem usava essa palavra, porque essa palavra começou a se tornar conhecida aqui no Brasil de 2008 para 2010, mais ou menos. Foi aí que começou a se falar de coaching, de coaching, de coaching. Agora, a coisa bombou mesmo depois que apareceu na novela. Porque há uma empresa chamada IBC, muito conhecida, que dá treinamentos de coaching, dá formação de coaching, e fez um investimento muito sério em publicidade e na divulgação dessa metodologia. E assim, um trabalho muito legal de divulgação, e eu não tenho nenhum problema em falar deles não, nesse sentido, porque eu mesmo falei muitas vezes, poxa vida, eu quero ouvir falar de coaching na novela, no jornal, eu quero ver essas coisas aparecendo na TV aberta. Então, fica aqui, se um dia, sei lá, o José Marques estiver vendo esse vídeo, fica aqui, ó, um comentário, muito obrigado, IBC, por ter feito isso por nós, tá? Por todos nós e pela profissão de coaching, porque hoje a minha avó já ouviu falar em coaching, minha mãe, minhas tias, meus tios, entende? Amigos meus que nunca tinham ouvido falar, ouviram falar, conheceram. Então, parabéns para essa empresa que conseguiu esse grande sucesso de difundir essa metodologia fantástica, tá? Agora, como em qualquer profissão, é importante a gente entender isso. Há profissionais e há profissionais. E de repente, se um dia você levou teu carro em uma oficina mecânica e o mecânico não fez um trabalho legal para ti, tá? Você não pode sair falando por aí que os mecânicos não prestam, todos os mecânicos são isso, todos os mecânicos são aquilo. Não, porque há mecânicos muito bons. Eu nunca fiz uma pesquisa nesse sentido, mas talvez até, se a gente fosse fazer uma pesquisa, a gente chegasse à conclusão de que há muito mais mecânicos bons e competentes do que os incompetentes. E bom não quer dizer que o cara sabe tudo. Eu, por exemplo, não sei tudo não. Embora muita gente fale, nossa, você conhece muita coisa, mas eu acho que eu não conheço nada não, conheço muito pouco. É por isso que eu gosto de aprender coisas novas, justamente porque o conhecimento é infinito. Voltando aqui ao coaching, vamos ficar no foco aqui. No site Administradores, eu fazendo mais uma propaganda de outra coisa que não é a Calanet, mas é porque eu gosto de falar daquilo que eu acho legal. Então, por exemplo, tem um site chamado administradores.com.br, que é um site muito legal para coaches, para executivos, para profissionais que trabalham com o ser humano de alguma forma. Esse site é muito legal, tem artigos muito bacanas. E lá, por exemplo, tem um artigo... a origem da palavra e da profissão de coaching é o nome do artigo, tá? Depois, se você tiver a curiosidade, dá uma procurada lá, esse artigo é bem legal. E ele conta uma das versões da origem da palavra coaching e da palavra coach. Porque coach é o profissional que pratica o coaching e coaching é a prática em si, né? Coaching está no gerúndio, no caso. Então, essa é a origem que eu gosto mais. Há uma outra versão da origem, agora essa é que eu gosto mais. De fato, não sabemos se essa é a origem de verdade, tá? Agora, esse artigo é o mais legal que eu já vi. Então, nesse artigo conta que o coach é uma palavra inglesa, mas tem origem húngara. E na origem húngara era coxi. Eu não sei falar, não falo húngaro. K-O-C-S-I, eu não falo húngaro, não sei a pronúncia. Que é uma cidade na Hungria, no condado de Komárom-Esztergom, às margens do rio Danúbio. Posso novamente estar errando os nomes aqui. Bom, como você provavelmente nunca ouviu falar nessas palavras, é ali entre a Áustria e Budapeste, beleza? Já deu para se localizar? Jóia. Então, essa cidade, no século XVI, começou a produzir umas carruagens, que eram carruagens que tinham uma qualidade muito, muito boa, como se fossem qualidades, assim, carruagens muito chiques, carruagens Ferrari, vamos dizer assim, carruagens Maserati, carruagens que a riqueza, as pessoas mais ricas gostavam de adquirir. Essas carruagens fizeram muito sucesso no século XVI, tá? E essas carruagens eram muito cobiçadas. É que nem uma Ferrari hoje, a gente fala de uma Ferrari, de Maserati, de Mercedes hoje em dia. E nessa época, as famílias mais abastadas, o que acontecia?
Bom, carruagens não andam a 120 km por hora na estrada, tá, gente? Então, as viagens de uma cidade para outra demoravam muito mais tempo. Tu pensa assim, eu pego meu carro e vou daqui para Campinas, levo 1h30 para chegar, são 90 km, beleza. Agora pensa se eu fosse fazer isso de carruagem andando o quê? A 20, 30 km por hora, essa viagem ia me durar 5, 6 horas de viagem. Então, as pessoas passavam muito tempo em carruagens se locomovendo. E aí as famílias abastadas começaram a contratar professores que iam nas carruagens acompanhando os jovens, acompanhando as crianças e os adolescentes, dando aula para essas pessoas durante as viagens. Com o tempo, esses profissionais passaram a ser conhecidos como coaches. Essa origem eu acho muito legal. E daí ficou o nome. Então essa é uma das histórias da origem da palavra coach. Tá? E é interessante de se pensar nisso, por quê? Porque em espanhol, carruagem se fala coche. Aliás, carro também. Né? Carro também, hoje a palavra para carruagem era coche, chegamos na era do carro e continuou sendo coche. Então é interessante porque a palavra coach lá no século XVI significava carruagem. E aí ficou essa metáfora, no sentido de que é o profissional que vai pegar o seu cliente, o coach, né? E vai conduzi-lo de onde ele se encontra no momento, do estado atual até o estado desejado. Eu falo isso em relação ao meu trabalho há muito tempo. Eu falo, por exemplo, para os meus clientes que eu sou que nem um motorista de táxi, de Uber. Você me contrata e fala, eu quero ir para tal lugar. E aí o meu papel é te levar a tal lugar, te conduzir até o estado desejado. Agora é muito importante entender que o coach, ele não julga. Então, peraí, você chegou para mim e falou, eu quero abrir uma padaria. E eu falo para você assim, sabe, esse negócio não tá bom, tá em baixa, não é uma boa ideia de você abrir uma padaria, não. Aí se eu fizer isso, aí eu tô saindo do meu papel, tá entendendo? Não devo julgar, eu devo ajudar o meu cliente a atingir o objetivo dele ou não, porque talvez durante o processo ele descubra que de verdade ele não queria esse objetivo, tinha aprendizados, vamos dizer assim, na vida dele, aprendizados que não ficaram muito legais, não ficaram muito elaborados, e que ele achava que ia conseguir resolver abrindo aquela padaria. Talvez aquilo não fosse o melhor para ele, mas é durante o processo que ele deve descobrir isso. Meu papel é ajudá-lo. E eu sei que falando assim ainda não dá para ter uma ideia do que é a profissão de coaching, tá? Eu vou procurar chegar o mais perto disso que eu consigo, tá? Digamos que você seja dentista e você me procura e você fala assim, eu quero melhorar a minha performance profissional, eu quero ser um dentista melhor do que o que eu sou no momento. Mas eu não sei nada de odontologia, compreende? Eu não estudei odontologia, então eu não sei nada sobre a tua prática da tua profissão. Você é que é o especialista na tua profissão. Então meu papel é te ajudar a mapear as suas estratégias de sucesso e as estratégias que não estão sendo tão bem sucedidas para você construir dentro da tua estrutura neurológica novas estratégias, desenvolver novas crenças que estruturem essa identidade que você quer construir. Então eis aí que entra o meu papel. Nesse sentido, o meu papel como coach é te ajudar a se empoderar para você construir o teu futuro. Só que às vezes você precisa resolver coisas lá do passado, porque tem lá uma bronca, uma birra, um trauma, um aprendizado limitante que ficou mal resolvido lá atrás, talvez quando você fosse criança, fosse adolescente, e isso está te impedindo. Por quê? Porque tem ali um bloqueio emocional. Então, às vezes você precisa de uma ajuda terapêutica. E aí você tem profissionais que também estão capacitados para te dar essa ajuda. Então, há profissionais que são coaches e são terapeutas. Agora, uma ideia simples para você começar a entender é: o profissional coach, ele ajuda você a se estruturar para o seu futuro. Agora, o profissional que trabalha com terapia ajuda você a resolver o teu passado. E os dois se encontram em muitos momentos, porque às vezes eu estou querendo construir um futuro para mim, porque lá dentro, inconsciente, eu acredito que aquele futuro vai me libertar do passado. Então eu preciso resolver essa parada lá atrás. Beleza? Entendeu isso? Joia! Agora não é meu papel te julgar, tá bom? Ok, tá, Vess, eu estou entendendo. E todo coach é igual? Não, nem todo coach é igual. Porque também a gente tem níveis de trabalho diferentes de coach.
Então, se você pensar, por exemplo, no dia que você vai numa autoescola e faz uma aula de direção, de certa forma, aquele instrutor falava assim, olha, pisa na embreagem, engata a primeira, agora vai soltando a embreagem devagarzinho, vai pisando no acelerador. Ele estava te dando uma orientação comportamental. Esse cara, de certa forma, ele é um coach, ele está te treinando também. Agora, ele está te treinando para dirigir aquele carro, ele não está te treinando para fazer escolhas sobre como você vai dirigir o teu carro, se você vai dirigir, se você vai estacionar no lugar proibido ou não, se você vai andar na contramão ou não. O instrutor de autoescola não faz isso. O professor na escola, o professor de história, de biologia, o professor na quinta série, na sexta série, ele é um pouco diferente. Ele te dá um modelo com valores, ele te dá um modelo de identidade. Agora, ele também é um coach, ele também é um treinador. Passe a traduzir a palavra coach para a palavra treinador. Aqui pra gente é muito fácil, quando fala treinador, você pensar no personal trainer da academia, que também é um tipo de coach. Está começando a entender por que todo mundo é coach? Está fazendo sentido? E aí de repente você vai lá, não, mas eu estou com uma questão muito desafiante, que a minha questão é espiritual, eu estou num conflito espiritual absurdo, eu vou procurar o padre, ou eu vou procurar o rabino, ou eu vou procurar o pastor para me orientar, ou eu vou procurar o Zé Pilintra, por exemplo, entendeu? Beleza. Essas pessoas, esses seres, eles são coaches? Sim, de certa forma são, só que já começam a atuar num nível diferente em relação à tua espiritualidade, que abrange toda a tua vida. Aprender a dirigir não é o que abrange toda a tua vida, agora a espiritualidade sim. Então você tem níveis diferentes, então sim, é possível que você tenha sim um coach espiritual. Legal? Agora, presta atenção em quem você vai escolher como profissional. Olha aí as notícias de vários escândalos, pessoas sendo presas aí, que trabalhavam como líderes aí, entendeu? Então, sempre busque a referência de quem você está buscando para te ajudar. Esse vídeo ficou mais longo do que eu estava planejando, agora foi um tema bem legal de falar. Eu ainda quero falar, para fechar essa ideia, o seguinte: porque que se essa palavra ainda não faz parte do teu vocabulário, em breve ela fará parte sim, tenho certeza absoluta, porque sim, todo mundo é coach. Pronto, falei, todo mundo é coach, tá? Agora, nem todo mundo vai trabalhar com a profissão de coaching. De tudo aqui que eu quero falar, o mais importante eu deixei para o final. Quando eu trabalho como teu coach, eu não estou trabalhando para mim, eu estou trabalhando para você. Então eu não quero que você fique do jeito que eu acho que você tem que ficar, porque aí eu não estaria sendo teu coach, compreende? Para eu ser o teu coach, eu preciso trabalhar de uma forma que eu ajude você a encontrar aquilo que é melhor para você, de acordo com o teu próprio critério, de acordo com a tua própria avaliação, sem eu me meter no teu modelo de mundo nesse sentido, sem eu invadir o teu modelo de mundo. Isso é que é o mais desafiante. Então, aí que a gente fala assim, coach não dá conselho. Vés, o que você acha? Eu devo ficar com a minha esposa, com o meu marido, ou eu devo me separar? Isso eu não sei. Isso é você que vai decidir. Agora, de repente o meu cliente chega para mim e fala assim, Vés, eu estou num conflito absurdo, eu não sei se eu continuo com a minha esposa ou se eu me separo. Aí eu posso te ajudar para que você se empodere, para que você encontre a resposta do teu conflito e tome uma decisão que seja ecológica para você, porque eu não sei o que é melhor para você, ficar casado ou se separar. Percebe? Então essa aqui é a grande diferença entre o profissional que é um coach daquela outra pessoa que apenas está dando palpite na tua vida, compreende? Porque coach não dá palpite, entendeu? Coach trabalha no nível de estratégia. E o coach é o treinador. Então, eu sou treinador. E como eu trabalho com estruturas de aprendizagem, tá? Então, tu pode me procurar e falar assim, Vés, é o seguinte, eu jogo boliche, eu sou um profissional de boliche, e eu quero ficar um profissional de boliche melhor. Eu até jogo boliche, mas eu sou ruim pra dedéu. Dentre as coisas que eu jogo, acho que o pior de tudo é o boliche. Mas ainda assim eu posso te ajudar a se tornar um jogador de boliche mais eficaz, sendo teu coach, porque não sou eu que vou estar atuando. Compreendeu a ideia?
Então sim, você pode ter um coach. Aliás, existem coaches esportivos. E aí sim, quando você começa a trabalhar num nicho de mercado, você começa a ter mais expertise naquele nicho. Então se você é um coach que trabalha com equipes esportivas, daqui 3, 4, 5 anos você tem uma coleção de práticas da tua profissão que te levam a ter uma expertise naquela área de atuação. Então aí a gente começa a ter as especializações. Então tem o coach esportivo? Tem o coach de espiritualidade? Tem também. Tem até coach sexual, para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque você está trabalhando com estratégias. E aí como é que vai ser esse mundo? Vai todo mundo virar coach. E aí, como é que fica a nossa economia? Não, gente, não vai todo mundo virar coach. Porque na experiência humana há todo tipo de profissional, há diferentes tipos de pessoas e nem todo mundo quer trabalhar com outras pessoas. Há pessoas que gostam de inventar coisas, há pessoas que gostam de fazer conta, há pessoas que são matemáticos, físicos, biólogos. Então a gente vai continuar tendo tudo isso, tem para todo mundo. A riqueza é infinita no universo, então pode ficar tranquilo. Agora, como as ferramentas de coaching são ferramentas que não trabalham no modelo, ou seja, não dou palpite, então elas servem para coisas diferentes, porque as ferramentas de coaching, elas trabalham dentro das tuas estratégias mentais. E as tuas estratégias mentais você usa para tudo. Então uma coisa que qualquer profissional usa, independente da idade, independente da formação ser acadêmica ou não, independente da profissão da pessoa, uma coisa que todo mundo usa para fazer o que faz é a própria mente. E o trabalho de coaching é para você deixar a tua mente mais afiada, vamos dizer assim, para você treinar a tua mente para ela ser eficaz. Então a gente vai ter, eu espero, eu torço, estou vendo isso acontecer e estou muito feliz, porque a gente vai ter coach de tudo, sim. Será que todo mundo vai ser coach? Eu torço para que todo mundo se torne coach. Eu quero ver esse dia que todo mundo vai ser coach, sim. Então eu estou pensando ali na mamãe, que é coach. E aí é que o bicho pega, né? Porque quando a gente fala de pai, mãe e filho, aí a coisa pega. Por quê? Porque o coaching, como eu já falei, se você vai me procurar, eu não vou falar para você o que você tem que fazer. Eu vou te ajudar dentro do teu modelo de mundo. Pais e mães deveriam ser assim também, deveriam ajudar os filhos a manifestarem quem eles são, e não quem papai e mamãe acham que eles têm que ser. Eu quero que você reflita sobre isso. E para 2020 fica aqui essa mensagem para você. Você está preparado para permitir que o coaching entre na tua vida? Porque você pode fazer isso sempre, tá? Sabe, aquela pessoa que chega para você, eu tenho um sonho de comprar um carro, eu nunca tive um carro. Nessa hora tu pode ser coach dessa pessoa, tu pode ajudar essa pessoa a organizar esse objetivo dela, empoderando essa pessoa, perguntando, poxa vida, que legal. Onde você vai passear com esse carro? O que você vai fazer com esse carro? Ajuda essa pessoa a criar essa realidade dentro da cabeça dela. Você estará atuando com coaching, sem nem ter feito um curso para isso. É muito legal e você vai ver o empoderamento dessa pessoa e o sorriso e o obrigado que ela vai te falar depois, quando ela tiver conquistado o objetivo dela. Isso é altamente gratificante. Apenas lembre-se, coach não fala para as outras pessoas o que elas têm que ser, tá? A gente quer enxergar o potencial, a riqueza, a beleza que você já tem dentro de você. Eu quero te ajudar a manifestar isso na tua vida, ponto. E acabou. Agora, é você que toma as suas decisões, tá? Pensa nisso, uma reflexão aí para esse início de ano. É para isso que é esse vídeo, uma reflexão de início de ano. Você está pronto para permitir que o coach entre na tua vida? Ajudando as pessoas ao seu redor a se empoderar, ajudando essas pessoas a se manifestarem, a serem quem elas são. Você está pronto para aceitar essas pessoas? Pois então, bem-vindo a esse mundo que eu adoro, eu acho maravilhoso, tá? E aí, eu vou terminar esse vídeo aqui com uma frase que eu estou até procurando aqui na internet. Eu quero que saia assim por acaso, sem eu ter pesquisado antes. Então estou colocando aqui agora a primeira que aparecer, eu vou falar aqui, e a primeira que apareceu. Então, da pessoa que eu considero como o coach mais antigo da história, o maior coach da história, o maior modelo
mais grandioso de todos os tempos. Antes de a gente começar a usar essa palavra coach, antes do século XVI aparecer, esse cara já tweetava, esse cara já era coach, esse cara já era... Nossa senhora, não é nem gigante, esse cara é infinito. Então aqui, ó, botei aqui, ó, e a primeira palavra que apareceu, a primeira frase que apareceu é essa daqui, ó, na internet. Botei aqui e eu vou falar ela, terminar com essa frase que não é minha, que é desse cara que para mim é o maior coach da história, Jesus Cristo, tá? E essa frase aqui, eu não sou religioso, mas eu sei que essa frase aqui, ela tá no Apocalipse da Bíblia, tá? Então, é legal essa leitura. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um ótimo 2020 para vocês. Muito obrigado.